A paz do Senhor para os irmãos, mais uma oportunidade nós estamos trazendo uma palavra para a sua meditação nesse dia, que possa estar recebendo essa mensagem da parte de Deus para o teu coração, que se encontra lá no capítulo 3 de Daniel, fala a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Iniciando aqui diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura era de 6 côvados, e levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os atrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os atrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e conselheiros, e os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E eu estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nações e gente de todas as línguas, quando ouvir o som da buzina, dos pífaros, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, dos pífaros, da harpa, da sambuca e do saltério, e de toda sorte de música, e se prostraram todo o povo, nações, língua, e adoraram a estátua de ouro, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, acusaram o judeu, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ora, rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todos os homens que ouvissem o som da buzina, e dos pífaros, da harpa, da sambuca, do saltério, de gaita, de fole, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituis sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e ao teu Deus, e não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviam meus deuses, e nem adorarei a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, que estáis pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, e da gaita de fole, e de toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorar, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus e não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor
e se mudou o seu aspecto, o seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calção, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do forno de fogo. E não há lesão neles. O aspecto desse quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os atrapas, os presidentes, os prefeitos, os presidentes, os capitães do reis, e contemplaram esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo, nem um só cabelo, sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Olha como que é importante a obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, ela é a verdade sobre a nossa vida, não devemos temer mal algum. Podemos até ser lançados na fornalha, mas com certeza o quarto homem estará conosco. Como estava ali com os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus se faz presente nas nossas vidas. Nunca nós devemos usar, palavra contrária, mas usar a verdade. Essa verdade que nos libertou, essa verdade que tem dado em nossas vidas, possamos pronunciarmos a ela, sem medo. Quem está no controle da nossa vida é Deus, quem guarda a nossa vida é o Senhor, quem capacita nós é Deus, e é Ele que a Bíblia fala que é Ele que nos justifica, através do teu sangue. E vemos aqui então que falou Nabucodonosor, disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seus anjos e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Aqui está a importância do cristão quando serve a Deus verdadeiramente. Passará por várias tribulações. Pensa numa tribulação que esses 3 jovens passaram. Ser lançado dentro daquela fornalha. Mas Deus estava com ele ali, e a Bíblia fala que chama algum, consumiu eles, nada se queimou na vida deles, e aqueles homens que foram lançar aqueles 3 jovens, eles morreram na hora. Então nós vemos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O Senhor livra no meio da fornalha, meu irmão. Ele não vai muitas vezes, o Senhor não livra nós da fornalha, mas Ele livra nós dentro da fornalha. E quando vem a luta, quando vem a dificuldade nas nossas vidas, o Senhor nos livra dentro do problema. Então não é para nós se pavorar, não é para nós desesperar, não é para nós ficar com medo, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Se verdadeiramente a nossa confiança está em Deus, o Senhor está pronto a nos livrar dentro do problema. Nós vamos atravessar o problema,
Mas Deus vai estar conosco. Como estava com aqueles 3 jovens, Deus estará comigo, Deus estará contigo. Então, se você está passando por alguma provação, talvez uma provação de fogo que vem sobre a sua vida, não se desespere. Se posicione firme com Deus. E sempre usando a palavra de Deus, que é a verdade. A verdade prevalece. A mentira cai por terra, mas a verdade do Senhor, ela prevalece sobre a nossa vida. Como prevaleceu na vida esses 3 jovens. Não se prostraram e não adoraram a estátua que aquele rei tinha feito. Aí mostra para nós também que não é para nós se prostrar diante desse mundo, adorando tantas coisas que esse mundo oferece, como se colocando o Senhor em último lugar, não. Primeiramente temos que adorar o Senhor, o único nosso Deus. Esse Deus que tem dado vitória para nós, esse Deus que tem trabalhado em nossas vidas. A esse Deus, sim, nós devemos prostrar, nós devemos adorar, nós devemos louvar, porque esse Deus é o verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós vemos aqui que ali se ajuntou os reis, se ajuntou ali os prefeitos, os presidentes, os governadores, todos se prostraram diante daquela estátua. Mas aqueles 3 jovens colocaram no teu coração que o Senhor o livraria daquele mal. Ainda que foram lançados dentro da fornalha, mas Deus estava com eles dentro daquela fornalha, o livrando e o guardando de todo aquele mal. Irmão, quer ser vitorioso? Obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Sirva-se o único Deus que pode salvar. Não sirva pastor, não sirva denominação, não sirva um líder, não. Pode até ter exemplo bom dele, mas sirva a Cristo. Aquele que morreu por ti na cruz do Calvário. Aquele que entregou sua própria vida por amor a você. Esse sim não vai te decepcionar. Esse não vai te abandonar. Mas se você olhar para o homem, se você olhar para, muitas das vezes, até mesmo um líder, você pode ver falha, e você pode desfalecer, você pode até cair. Mas se você olhar para Jesus, o único autor e consumador da nossa fé, pode até passar pela fornalha, mas o Senhor vai estar lá para trazer o refrigério para a vossa alma. Como Deus estava com os 3 jovens ali, que foram lançados dentro daquela fornalha de fogo ardente. Vemos que ali foi aquecido 7 vezes mais. Pode nós passarmos por essa fornalha e o fogo aquecer mais ainda, a luta dobrar. Mas Deus estará conosco nesta fornalha, Deus estará comigo, Deus estará contigo nessa fornalha, se nós obedecermos, se nós guardarmos, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus para a nossa vida. Esses 3 jovens foram vencedores. E vemos a palavra de Deus dizendo aqui, não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, em letra minúscula, a não ser o seu Deus, em letra maiúscula. Olha só que tremendo. E aqui vemos, e por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nações e língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado as suas casas, seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus, em letra minúscula, que possa livrar como esse Deus. Olha, irmão, o que é você adorar um Deus vivo? Um Deus poderoso? Um Deus que está no controle da nossa vida? Vemos aqui que o próprio rei ali falou para aquele povo, ó, de hoje em diante ninguém se prostrará diante de outro Deus, a não ser do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vale a pena o nosso testemunho de cristão. Vale a pena nós servir esse Deus, irmão. Esse Deus se revela até mesmo para aquele que diz que é alguma coisa. Antes disso, aquele rei Ciro, aquele rei, o semblante dele não era semblante bom.
quando ouviu falar que os 3 jovens não se prostrariam diante da sua estátua, não se prostraria ali para adorar, vemos ali que entrou a ira no coração daquele rei. Mas olha a palavra de Deus falando aqui, né? E por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nações e línguas que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. Aqui está a vitória do crente. A Bíblia fala que ferramenta nenhuma prosperará contra nossas vidas, prevalecerá contra nós, se nós for fiel com Deus. A importância da fidelidade com Deus é essa, de saber que Ele está conosco, que Ele está no controle da nossa vida, que Ele está na direção das nossas vidas, que Ele é o Deus que tudo pode, é o Deus que age, é o Deus que peleja por nós. Então nós vemos a importância de nós sermos obedientes à palavra de Deus e colocarmos em prática. Não é para adorar outros deuses não, irmão. É o único Deus, Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim, aquele que morreu por ti na cruz do Calvário, que entregou sua própria vida em amor a cada um de nós. Então o rei fez prosperar, olha só, o Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus exaltou eles depois de tudo isso. Depois do que eles passaram, muitas vezes a provação vem para nós, mas é para Deus nos exaltar na terra, para Deus nos levantar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então você pode estar passando essa luta aí nesse momento, mas nunca se prostre diante de um Deus pequeno. Se prostre diante desse Deus poderoso. Esse Deus que livrou os 3 jovens dentro da fornalha. Vimos que não tinha cheiro nenhum de queimado na vida deles, porque estava ali coberto pela presença de Deus. Vale a pena, irmão, nós passar pelas fornalhas, muitas vezes da aflição. Mas sabemos que temos um Deus que opera, que peleja por nós. Um Deus que guarda a nossa vida, um Deus que nos sustenta. E no final de tudo isso, Deus nos exalta ainda. Como exaltou esses 3 jovens, depois de passar por essa provação. Muitas das vezes você está passando alguma provação na sua vida. Mas depois dessa provação, haverá exaltação de Deus. Não exaltação para você humilhar os outros, não, mas para você glorificar o nome do Senhor. E alguém olhar para dizer para você verdadeiramente, o Deus que você serve é Deus poderoso. O Deus que você serve é o Deus que te guarda, é o Deus que te livra, é o Deus que te capacita, é o Deus que está acima de tudo. Então nós sabemos que o único Deus que esses 3 jovens adorou é o Senhor nosso Deus. É o Deus dos exércitos, aquele que morreu por mim e por ti na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida por amor a cada um de nós. Então, se você tem enfrentado algumas dificuldades, algumas lutas no seu ministério, na sua caminhada, não desista. Ainda que lance você dentro da fornalha e aqueça o fogo 7 vezes mais, mas não negue o nome de Cristo. Seja fiel para com o Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Vemos o exemplo desses 3 jovens. Vemos o que Deus fez na vida desses 3 jovens perante toda aquela população, toda aquela província, todo aquele povo da alta sociedade, mas eles não se prostraram diante daquela estátua, que nada poderia fazer para ele. Mas se prostraram sim, diante de Deus. E o Deus que eles adoraram e têm adorado foi o Deus que o livrou dentro daquela fornalha. Então Deus também te livra você dentro dessa fornalha. Mas não esqueça, glorifique a Deus no meio dessa luta, porque tem vitória chegando, tem exaltação de Deus para a sua vida. Mas seja fiel e verdadeiro para com Deus, porque a palavra do Senhor é fiel para conosco. Da forma que Deus operou na vida daqueles 3 jovens, vemos que Deus o exaltou e prosperou na vida deles de uma forma tremenda, porque não se prostraram diante da estátua. Quantas das vezes nós prostramos diante de tantas coisas deste mundo, esquecendo de adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que morreu por mim e por você, que derramou teu sangue ali na cruz do Calvário. Então vamos ser fiel com Deus, vamos permanecer fiel com Deus, porque temos a ganhar, não a perder. Que Deus possa abençoar você. Receba essa palavra desse aleluia de Daniel na sua vida.
hoje, reflita nela para a glória do Senhor, amém?